Bom dia, flores, bom dia. Vamos à nossa live de 10h10, hoje quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. Bora para mais uma live terapêutica aqui no meu perfil. Flores, vão me passando feedback aqui. Como estão sendo esses dias aí de live? Todos os dias eu tô trazendo aqui terapia para vocês, né? Chaves de consciência, autoconhecimento, pra gente aí juntos fazer realmente um ano diferente. E como eu sempre falo para vocês, a gente só muda o que a gente conhece. Enquanto o desconhecido te controlar, você não tem a possibilidade de transformar. E hoje eu trouxe um tema bem bacana aqui na live, que é algo que eu trato muito no consultório, já trabalhei muito na minha vida também, que é o que nos prende ao fracasso. Então, Flor, hoje vamos juntos aqui descobrir o que te prende aos fracassos. Você tem ciclos de perda, ciclos de autodestruição, e autodestruição tem vários níveis, sabe, Flores? Muitas vezes autodestruição financeira, autodestruição do corpo, da saúde, nos relacionamentos, do seu amor próprio, de você com você mesmo. Então é bem legal esse tema, porque assim, isso acontece demais na nossa vida. E quando nós estamos presos num padrão repetitivo na nossa vida, nós estamos tão mergulhados naquela programação, que aquilo já faz parte da nossa vida e a gente vai no automático vivendo e revivendo aquilo e acha que é natural, que a vida é assim mesmo. Mas será que a sua vida é fadada a ter muitos fracassos mesmo? Será que você nasceu para fracassar? Será que você nasceu para ter perdas e ciclos parecidos? Eu tenho certeza que não. Na verdade, você está sendo controlada por uma programação inconsciente que de tempos em tempos faz você fracassar. Flores, isso é genética. O que é genética? Está transcrito no seu DNA, provavelmente ancestral. Pode ser um ciclo memorizado de dor da sua infância, da sua gestação. Modelos que você copiou, modelou e gravou no seu inconsciente. Todas essas programações inconscientes te fazem fracassar em todas as áreas da sua vida. Então, te pergunto hoje, no que você está fracassando? Quais ciclos repetitivos estão te prendendo a uma escassez? Estão te prendendo a relacionamentos tóxicos, a miséria muitas vezes, a tristeza, a depressão, a se perder de você mesmo. Então percebam, flores, enquanto a gente não nos conhece e não entende como a nossa história nos impactou, como nós percebemos a nossa história e de que forma nós estamos em lealdade com esses fracassos, nós vamos continuar fracassando de tempos em tempos. Porque isso já é uma informação, uma memória que se repete na sua vida. E somente quando você vai identificando quais foram esses eventos programantes que programaram os fracassos, as perdas, as infelicidades na sua vida, você consegue dar um novo significado e aí não ter mais ciclos de fracasso e ter ciclos de sucesso. Porque vamos lá, se na sua infância você presenciou ciclos de fracasso dos seus pais, de fracassos no relacionamento, fracassos profissionais e financeiros, isso ficou memorizado em você, que é natural. De tempos em tempos nós temos perdas, nós temos ciclos repetitivos de perda. E se para a sua criança interior isso doeu muito, essa perda, esse fracasso, consequentemente isso já instalou uma crença raiz no seu inconsciente.
onde você vai reproduzir na sua vida também esses ciclos repetitivos de fracasso. Então vamos supor que o seu pai teve uma empresa, ele teve uma falência e foi muito dolorido para a família, aquelas perdas, aquelas dívidas. O que acaba acontecendo? Se você não consegue ressignificar, dar um novo significado e entender que esse destino é do seu pai, que você não necessariamente precisa repeti-lo, você vai repetir inconscientemente, porque você está em lealdade com essa dor, carregando essa dor com o seu pai. Se, por exemplo, teve muitas dívidas no histórico da sua família, provavelmente você vai ter um histórico de dívidas se você não conseguiu naturalmente dentro de você entender, esse é o destino dos meus pais e eu consigo e posso fazer diferente. Mas na maioria das vezes nós repetimos, porque é um padrão conhecido para a gente. Se os nossos pais fracassaram, com certeza nós vamos fracassar, porque eles são as nossas referências. E você vai ficar presa nesse ciclo de dívidas, de falência, como o seu pai teve, sua mãe, enfim, a sua família. Então, quando você compreende, né, cura essa dor dentro de você e devolve a responsabilidade, o resultado, esse fracasso, na verdade, para o seu pai e a sua mãe, e isso nós fazemos através de terapia sistêmica, você tira essa dor que você segura também, junto dos seus pais, para você cumprir o seu destino. Quando você devolve essa carga energética, essa carga de lealdade, é como se a criança interior falasse: por amor a vocês, eu carrego essa dor também. Ou para pertencer, eu também vivo esse destino. É muito forte a nossa lealdade com os nossos pais. E isso pode ser relacionamentos não só financeiro, tá, Flores? Então, conforme você vai tendo essa consciência e devolvendo energeticamente com o coração, entendendo que você é um ser separado dos seus pais, que você pode e consegue ter um destino diferente. Você trabalha a sua capacidade também, o seu autoconhecimento, o seu valor interior, trabalha o seu amor próprio, trabalha a sua autoconfiança. Isso tudo é um emaranhado energético que a gente não consegue enxergar. Nós simplesmente vivemos os destinos dos nossos pais, repetindo os mesmos fracassos automaticamente. E a nossa dor aumenta, a frustração aumenta, a infelicidade aumenta, e aí fica dentro de nós uma crença muito fortalecida. Eu sou como meus pais. Eu não vou conseguir fazer um destino diferente. Mas olha só, o que é lindo, né, nas sessões de constelação. O que acontece, Flores? Quando a gente compreende com o coração tudo de bom que eles nos deram, que eles puderam fazer dentro da realidade deles, que eles deram o melhor que eles conseguiram, a gente também consegue curar a dor e dar um significado de compreensão para o que eles viveram de dificuldade, porque a gente também vê a nossa humanidade em nós. Se nós ficarmos no julgamento do que, por exemplo, meu pai fracassou, não foi provedor, ou ele foi irresponsável, isso é o quê? É uma criança que aponta o dedo para um pai e que ela está se colocando maior que o pai. E nós nunca podemos, tá, sistemicamente, nos colocarmos numa posição de julgamento, porque a gente sai do nosso lugar de filha, de filho, a gente fica numa posição de como se fôssemos melhores e maiores que eles, e nós não somos. Quando nós somos pequenos diante dos pais, eu vou até mostrar aqui pra vocês, aqui tem um bonequinho de constelação, né? Por exemplo, né? Essa é a nossa dinâmica em relação ao nosso pai, por exemplo, né? O nosso pai, ele nasceu antes de nós. Hierarquicamente, ele é maior que nós. Nós não estamos falando em valor, em ego. Nós estamos falando em relação ao nosso sistema.
quem veio antes, nós devemos reverência, nós devemos gratidão a essa pessoa que veio antes. Então, diante dos pais, nós precisamos nos ver dessa forma, como pequenos. Porque se essa menina aqui aponta o dedo e julga o que o pai, por exemplo, fracassou, ela está se julgando maior que ele, ela não é, melhor que ele, ela não é, ela está se tornando uma arrogante. E arrogantes são crianças feridas que não conseguem se colocar no pai, no lugar do pai, e nem agradecer pela própria vida. E aí você perde força, você fica cada vez mais infantilizado. Quando você cura dentro do seu coração essa dor, né, essa situação difícil que teve em relação ao seu pai, você consegue compreender os fracassos dele e você consegue acessar as virtudes, você consegue acessar as experiências, você consegue acessar a força que ele te deu, a força do masculino, a força de ir para a vida, a força de ganhar dinheiro, de se posicionar. É como se você virasse as costas para ele e falasse: você não serve para mim. Só que quando você fala você não serve para mim, você anula você também, porque você é formada por 50% desse pai. Então você rejeita ele dentro de você. Você faz parte dele. Então, flores, é essa compreensão de não julgar, mas de entender e compreender como a sua criança viu esse pai, como ela viu esse pai, como doeu ou não, e você dar um novo significado, e você ficar nesse lugar de filha, de filho, entendem? Aí quando você cura essa dor e dá um novo significado, você está pequena perante o seu pai, que é o quê? Você dá honra à sua vida. E aí você tem a força do masculino, do seu pai e do seu sistema. Quando você está no seu lugar de filha. Compreendem? Nós nunca podemos inverter a ordem. Ah, eu sei mais que você errou, você fracassou. Você só perde força. E tem uma frase, flores, que eu amo, que é da terapia sistêmica, que eu trabalho muito, é a base do meu trabalho aqui no consultório. Vamos lá. Grande perante os pais, pequeno diante da vida. Pequeno perante os pais, grande diante da vida. Então, quando você está no seu lugar correto, no seu sistema, você honra quem veio antes, não julga o erro deles, você se liberta para ser apenas filha, filho. E aí você acessa a força da sua família, dos seus pais, e você se liberta dos pesos que não são seus. Porque quanto mais a gente julga nossos pais, mais a gente carrega o destino deles. Porque se nós estamos sendo arrogantes, nós estamos informando para o nosso sistema que nós temos mais capacidade de resolver do que eles. Aí você carrega todas as dores e pesos deles e repete o destino deles de uma forma muito pior. Então não seja arrogante de achar que você é melhor que os seus pais. Você é de uma evolução, de uma geração mais evoluída, porque eles deram a vida a você e você veio com uma função de evoluir o que eles não tiveram possibilidade, nem informação, nem técnica, nem ferramenta, nem condição de curar neles. Por isso que é uma evolução. O que você não conseguir resolver aqui, os seus filhos vão buscar reparar e resolver. Por isso é importante hoje você trabalhar as suas dores, suas lealdades, suas feridas, para você não passar essa batata quente para os seus filhos, nem para os seus netos.
Então, assim, quanto mais você se autoconhecer, se tratar, curar essas dores dos sistemas que você está em simetria, que você está carregando, que não são suas, você automaticamente libera as próximas gerações. Mas isso, Flores, quando a gente faz isso não com raiva, com mágoa de quem veio antes, muito pelo contrário, a gente consegue curar, perdoar, compreender que eles não tiveram a nossa oportunidade que nós temos hoje, que nós temos muito mais do que nossos pais, a gente consegue ter honra e gratidão, honrar quem veio antes e honrar o que eles nos deram de mais precioso, que é a nossa vida. Flores, a nossa vida é o que nós temos de mais valioso. E os nossos pais, independente da dificuldade que eles tiveram, independente das dores, independente das dificuldades que os nossos pais tiveram, eles disseram sim para a nossa vida. Independente se foi um relacionamento de um namoro, o seu pai não casou com a sua mãe, independente se sua mãe falhou, se seu pai falhou, eles te deram o mais importante, que é o quê? A vida. E se você não consegue ter gratidão pelo que eles puderam te dar na dificuldade deles e ficam na arrogância, julgando, você fica uma pessoa infantilizada, você não cresce, não prospera. Porque você não é grato nem pela sua própria vida. Como que o universo, Deus vai trazer prosperidade, felicidade para a sua vida, se você não consegue honrar e ser grata nem por quem te deu a vida? E aí o que acontece? Você fica emaranhada com essas dores, com esses fracassos deles, e você passa para os seus filhos as mesmas dificuldades e dores, porque você não conseguiu resolver. Aí passa para a próxima geração resolver. Essa batata quente vai passando de geração em geração. Então, olha como é importante você se desenvolver, curar essas feridas em relação a pai e mãe, para você conseguir liberar os seus filhos e os seus netos. E quem se sente inteiro, quem aceita a própria raiz, quem consegue honrar pai e mãe dentro de si, se aceita. Vamos ver o que a Má falou. Nesse tempo eu aprendi que não importa o que eles são, o que fizeram, nós temos que dar certo, só assim. Exatamente. Você quer honrar seus pais? Dê certo na sua vida. Você quer honrar seus pais? Honre a sua vida primeiro. Agradeça pela sua vida. Você sabe quando você prospera na sua vida? Quando você deixa os seus pais em paz. Quando você não levanta o seu dedo e cobra, eu não recebi o que eu merecia, não foi o suficiente. É uma posição de criança, por isso que eu peguei uma criança aqui para mostrar para vocês. Eu não recebi, faltou, você errou. Você vai ficando cada vez mais infantilizado. E você fica presa nesse pai e nessa mãe a vida inteira. Porque você não consegue nem acessar, nem tomar posse do bom que eles fizeram. Porque você só consegue ver o que faltou. E qual é a cura? É exatamente dizer: o que vocês me deram foi o suficiente. E o que me faltou, eu mesma vou me dar. E seguir a sua vida. Esse é o movimento de ir para a vida. Mas, gente, 99% das pessoas estão aqui, ó, presa nessa dinâmica. Eu atendo isso o dia todo no consultório, onde nós ficamos presos nessa cobrança do que nós achamos que nos faltou. E o mais lindo é que quando nós somos pais, nós somos mães, nós conseguimos compreender o quanto eles foram fortes. Como a gente cresce, né, quando a gente tem filhos. Mas você tá aqui na live, você pode falar, né? Como a gente cresce quando nós somos mãe? Porque a gente se coloca realmente no lugar dos nossos pais. Nossa, minha mãe também não dormia e as nossas mães tiveram muito mais filhos que nós. A gente fala, como que ela deu conta? Eu com um aqui sofro, não durmo, não consigo me cuidar, não consigo ter tempo para mim. Como é difícil e é muito desafiador no começo a maternidade. Aí como a gente valoriza esses pais?
que numa condição muito mais simples que a gente, conseguiu vencer, conseguiu nos dar sustento. Tiveram falhas sim, como nós temos e vamos ter como nossos filhos. Mas quando a gente se coloca nesse lugar, no lugar deles, como a gente cresce? Por isso que nós precisamos deixar os nossos filhos também viver o que eles precisam, porque quando eles vão viver o que eles precisam e eles encontram as dificuldades na vida, eles vão dando cada vez mais valor para os pais. Por isso que quando a gente amadurece, a gente se dá melhor com os pais. Porque a gente vive as dificuldades que eles viveram, a gente entende tudo que eles falavam lá no começo. Com todos nós é assim, com os nossos filhos vai ser assim. Isso se chama maturidade. O problema é a gente crescer no corpo e ficar com essa criança aqui interior pedinte e carente. E aí, se a gente fica aqui nessa dor de carência, a gente vai buscar onde? Nos relacionamentos, nas amizades, em consumo, em vícios. Quem não encontra gratidão com pai e mãe, vai projetar essa carência em outros relacionamentos. E o que vai acontecer? Vai se preencher do que nunca vai encontrar. Porque quem não encontra dentro de si pai e mãe, que é a energia feminina e masculina, fica com vazio existencial. Tem um buraco no coração, no meio do peito. E tudo que você faz, nada te preenche. E aí você vai buscando no consumo, nos vícios, nos hábitos nocivos. Porque é um buraco tão grande aqui no meio do peito que você se sente vazia. E você vai buscar fora de você. Então, quando você faz essa correção aqui, né, que eu trato muito isso na terapia sistêmica, você faz essa correção dessa dor no seu coração, você consegue encontrar pai e mãe dentro de você. Aí você não tem esse buraco, você não projeta isso fora, você se sente um ser preenchido. Da forma que foi, da história, do jeito que foi a sua vida. Você consegue ter gratidão, por mais que tenha sido difícil a história com os seus pais. Você consegue reconhecer no seu coração. É um movimento da alma, do coração. Não é da boca para fora. Precisa ser dentro do coração. Ter essa gratidão e conseguir sentir que você teve pai e você teve mãe. Quando você sente que você teve pai e você teve mãe, você se sente amada. E qual a maior dor do ser humano? O maior bloqueio é não se sentir amado. É o pai dos bloqueios, não se sentir amado. Porque aí você não se valoriza, você não encontra dentro de você a força. Você tem dificuldade em todos os relacionamentos. E principalmente com você mesma. Você não tem amor próprio. E você não acessa a fonte maior da vida, que é a força universal, as bênçãos do universo. Porque você não está preenchida. Você se sentiu abandonada, não amado. E isso é a mãe dos fracassos, o pai dos fracassos. É isso, é não ter se sentido amado. E olha só, a forma que você percebeu a sua criação pode ter te trazido a certeza que você não foi amada. E eu não vou aqui fingir que realmente, muitas vezes, nós não nos sentimos amados com razão. Só que enquanto a gente ficar presa nessa certeza que nós não fomos amados, quem não se liberta dessa falta de percepção de amor, somos nós. E a gente não cresce, não adultece e não prospera. Nós ficamos com um ego imaturo e infantilizado. De pedinte. Porque a criança, ela é dependente, certo? Quem não se sente capaz e preenchido, continua dependente. Então você não vai ter confiança para ter um negócio seu, você não vai ter confiança para prosperar, você não vai ter confiança para abrir uma live, você não vai ter confiança de se posicionar nos seus relacionamentos. Você vai fracassar. Porque falta o quê? Te falta pai e mãe dentro de você.
Então hoje é o tema da live, né? O que te prende ao fracasso? É você estar preso numa dor e não reconhecer que você já tem tudo. Que é você conseguir dentro do seu coração sentir, é no coração sentir. Eu tenho pai e eu tenho mãe. Então eu já sou amada. Porque eles me deram o principal, que foi a vida. Eles me protegeram como eles conseguiram. Eles me nutriram como eles puderam. Mas vocês podem ter certeza que eles fizeram imensamente mais do que os pais deles deram para eles. Só esse caminho já é libertador. Analise o que os seus avós foram, o que os seus paternos e maternos, seus avós foram. Quais as dificuldades? Que pais eles foram? Como foi a criança do seu pai e da sua mãe? Será que eles foram assim protegidos? Eles foram vistos, valorizados, muito amados, foram blindados, foram valorizados como você gostaria? A maioria não. Então, os seus pais já conseguiram, pela evolução natural do sistema familiar, eles já conseguiram ser muito mais amorosos que os seus avós. Pode ter certeza. Eles fizeram o possível com o conhecimento que eles tinham, e agora você que tem muito mais conhecimento, porque hoje a gente abre uma live, tem conhecimento, um YouTube tem conhecimento, livros. Hoje quem só não se desbloqueia quem não quer. Quem se dedica a ter autoconhecimento consegue se desbloquear. Então, assim, você tem muito mais capacidade, ferramentas e informação que os seus pais para crescer emocionalmente, para se libertar desses padrões do ego imaturo, de um ego que se sentiu desprotegido. Que a nossa criança interior ferida, ela é a causa das nossas sabotagens, dos nossos fracassos. Enquanto nós ficarmos nessa posição de vítima e de pedintes, porque criança é pedinte, uma criança julgadora, ela é pedinte, ela é vítima. Ela se vitimiza o tempo todo e ela está sempre esperando um pai vir salvar. Não, vai acontecer um milagre na minha vida. Eu não preciso ser responsável aqui com o meu dinheiro não, ó, o meu pai vai vir me salvar daqui a pouco. Percebem? Isso mesmo, Má. Contrária com o filho, que meus pais foram comigo e que meus avós... Exatamente. Porque você está na evolução natural do seu sistema. E hoje, porque hoje você tem conhecimento, você está mais aberto. Só que essa base veio deles, né? E aí, quando a gente se coloca no lugar deles, a gente calça o sapato deles, né? A gente fala, nossa, mas há gerações atrás, 100 anos atrás, 50 anos atrás, como que os meus pais iam ter esse conhecimento hoje? Nós sabemos que a gente não precisa bater no filho para educar. Hoje nós sabemos, né? Mas os nossos pais e nossos avós e bisavós não sabiam. A criação era mais agressiva, mais abusadora, isso está no nosso DNA, mas a gente faz o que? A gente quebra aqui esse sistema agressivo, abusador, e a gente somente é grato e honra a vida que nós temos, porque a gente tem que priorizar, encerrar os ciclos tóxicos aqui, na nossa posição, porque nós somos essa chave de mudança para os nossos filhos se libertarem, nossos netos se libertarem. Nós somos os agentes de mudança no nosso sistema. E nós temos que ser gratos por isso. Muito gratas. Porque o quanto nós ficamos fortes e nós somos muito importantes nesse sistema familiar para mudar esse sistema de muitas vezes mesmo de falta desse afeto. Nem digo falta de amor, digo falta de afeto, porque não foi mostrado para os nossos pais o que era afeto. Antigamente a prioridade era o que? Era a sobrevivência. Hoje que nós temos menos filhos para dar mais afeto, atenção e amor, e mesmo assim é muito difícil. Porque eles também, nossos filhos, já estão numa outra geração, que eles já querem ser mais livres. Então, as gerações, ela tem uma evolução. E nós estamos aqui para honrar esse sistema e trazer a evolução e trazer o equilíbrio para o nosso sistema. E o equilíbrio é o quê? Trazemos o equilíbrio entre o dar e receber,
o fluxo natural do amor, as trocas nos relacionamentos, respeitar a hierarquia de quem veio antes e sempre incluir todos, que cada um tem um lugar na família. Nunca nós podemos excluir alguém, por mais que a pessoa tenha errado. Nós não podemos excluir nem os abortos, né, Flores? Eu acho que vocês sabem disso. Quem acompanha a constelação familiar, terapia sistêmica, até quem não teve oportunidade de estar aqui, veio antes de nós. Então, hierarquicamente, essa pessoa veio antes de nós. Ela tem que ser incluída no nosso coração. Por exemplo, se sua mãe perdeu um filho antes de você, então ela perdeu o primeiro filho e você então é o segundo filho, você não é o primeiro filho. E você tem que honrar esse primeiro irmão que não teve oportunidade de viver aqui, mas você tem que honrar colocando ele no lugar dele, no coração da família. Não repetindo o destino dele, sim dizendo: você é o primeiro filho, eu sou o segundo filho. Isso se chama ordem, hierarquia na constelação familiar. Porque quando a gente não está na nossa posição do sistema, existe um desequilíbrio. O sistema só está em equilíbrio quando cada um está no seu lugar do sistema. Quando cada um está na sua base de força. Aí o sistema tem equilíbrio, hierarquicamente, nas trocas das relações e no fluxo natural do amor. E a maioria dos nossos sistemas estão emaranhados. Por quê? Porque nós não ficamos no nosso lugar, no nosso sistema. E por isso a importância de você fazer uma sessão de constelação, fazer uma terapia sistêmica, para você entender se você não está carregando o destino de uma pessoa que não é você, de um ancestral que não é você. Você está reparando uma dor que não é sua, porque você está num lugar que não é seu no seu sistema familiar. Aí você vive e revive fracassos e não entende por quê. Porque você está vivendo um destino que não é seu. Você está numa posição que não é sua na sua família. E você carrega pesos que não são seus. E aí você vive um destino fracassado, resultados fracassados, porque você não está na sua posição, no seu lugar, no seu sistema familiar. E aí, claro que você vai fracassar. Sabe por quê? Porque cada um de nós temos uma missão dentro do nosso sistema familiar. Nós precisamos estar no nosso lugar para a gente ter força naquele sistema e o sistema ter equilíbrio. Certo, Flores? Hoje então eu quis trazer bastante essa questão sistêmica para vocês, porque é o que eu trabalho aqui o dia todo também no consultório, né? Eu trabalho reorganizando, né, essas posições, esses emaranhados. A terapia sistêmica, ela é muito profunda, é muito autoconhecimento. Com a terapia sistêmica você entende o porquê você está na sua família, o porquê você nasceu nesse sistema familiar, qual a sua missão na sua família. E você também, com o tempo, no seu autoconhecimento, né? Eu faço mentoria terapêutica avançada, faço processo terapêutico acelerado. Nesses processos maiores, você consegue compreender o quê? Que a sua própria missão dentro da sua família tem a ver com o seu propósito de vida. Tem a ver. E as dores que você sente aqui em relação a pai e mãe, os seus bloqueios, eles têm uma identificação com o seu propósito. A sua dor te leva ao seu propósito de vida. Podem confiar que foi assim comigo e é com todas as pessoas que eu conheço. Então a sua dor, ela é um caminho para você entender o que você veio fazer aqui na Terra. Qual a sua missão de vida, qual o seu propósito. Então se autoconheça. E comece aqui na base da sua vida. Comece lá na sua gestação, na sua primeira infância, na formação do seu funcionamento emocional, do seu funcionamento como ser. Você vai chegar em pai e mãe. E daqui você vai se libertar, vai entender o porquê você viveu tudo que você viveu. E aí você vai adultecer. Aí sim você vai conseguir sair dessa simbiose de fracassos, de dores. E você vai estar pronta para ir para a vida. E você vai ter força. E aí sim você vai poder falar: agora eu estou pronta para a vida. E agora eu estou pronta para o sucesso. E agora eu me entrego para algo maior. Essas são algumas das frases de solução. Agora você está pronta para o sucesso. Quando você
cura e corrige tudo isso que eu falei hoje pra você aqui. Ok, flores? Então, se cure, se trabalhe, faça terapia, faça autoconhecimento. Não postergue mais. Somente quando você cura o seu sistema familiar e se conecta com a sua força. Ó, o celular aqui. O celular quer participar. Somente quando você consegue tomar força do seu sistema de forma saudável, não estar em lealdade às dores, aos fracassos, mas tomar a força que você ancora dentro do seu sistema, você vai ter sucesso. Não tem como. Ok, flores? Então essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Faça terapia sistêmica. Eu uso a constelação familiar, eu uso árvore genealógica, eu uso a epigenética, a reprogramação do DNA a nível profundo, porque assim você com certeza vai se libertar dos fracassos que nem são seus. E você vai estar na sua posição, na sua energia real, de base dentro do seu sistema familiar. Você vai estar sendo você e vivendo o seu destino. Porque eu tenho certeza que você não deve estar vivendo o seu destino, está vivendo o destino dos seus ancestrais. Ok, flores? Ó, beijo no coração e até a próxima live. Fiquem ligados aqui. Beijo!